Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando aqui. Quero desde já pedir que você abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um versículo ali muito usado, ficou muito conhecido na Reforma Protestante, e é: o justo viverá pela fé. Provavelmente você já ouviu esse versículo e hoje eu quero trazer um pouco mais a respeito do que está no conteúdo desse texto, de Hebreus no capítulo 10. Para nós tomarmos conhecimento, o livro de Hebreus, ele tem como principal propósito da carta, de uma forma resumida, incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança. Então, nessa epístola é apresentado como sendo o novo, último e superior sumo sacerdote. Nós não sabemos exatamente quem for o escritor da carta, nós podemos especular, alguns falam Paulo, outros falam Apolo, outros falam Priscila, enfim. O que nós sabemos é a respeito do conteúdo dessa carta. E essa carta foi destinada aos judeus da dispersão. Vamos entender o que fala aqui em Hebreus no capítulo 10? Hebreus no capítulo 10, a partir do versículo 32, diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, ainda que virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Até aí. Ok, então, para nós entendermos até onde chegamos aqui em Hebreus no capítulo 10, quando nós olhamos para os capítulos anteriores, nós entendemos que está falando a respeito da superioridade de Cristo. A realidade é que o texto de Hebreus, ele é praticamente um sermão expositivo. Nós conseguimos dividir de uma forma muito linda, muito admirável, toda a estrutura dessa carta. E no capítulo 1, por exemplo, nós podemos descobrir ali a respeito que Cristo é superior aos anjos. Se fôssemos colocar dentro de um esboço, no capítulo 1 e capítulo 2, no capítulo 3 e No capítulo 3, por exemplo, nós descobriríamos a respeito de que Cristo é superior a Moisés. No capítulo 4 até o 7, nós vamos descobrir que Cristo é superior a Abraão. E no capítulo 8, que Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Até o capítulo 10. Quando nós chegamos no capítulo 10, agora o autor dessa carta, ele vai chamar aqueles que são os destinatários da carta para um momento de... Ele chama aqui de talvez exortação, mas nós podemos falar que é também um momento de consolação para esse povo. Por quê? Porque essa carta é destinada aos judeus da dispersão. Então, muitas vezes nós temos dúvida qual é a diferença, por exemplo, de um hebreu, de um israelita ou de um judeu. Vamos entender aqui. Basicamente, o termo hebreu, ele está relacionado ao povo descendente de Sem. Sem, era o filho de Noé. Nós sabemos lá, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Então, ou seja, é o povo semita. É por isso que hoje, por exemplo, nós vemos um movimento anti-judaico e o nome desse movimento é antissemita. A primeira vez que nós vemos o termo hebreu na Bíblia, ele está se referindo a Abraão. Então a Bíblia refere-se ao povo hebreu como descendentes de Abraão. Mas em outra época, Abraão vai ter um neto, e o nome desse neto é Jacó. Posterior a isso, Jacó tem o seu nome trocado para Israel, e o povo descendente acaba sendo conhecido pelo povo israelita. E passado um tempo, a tribo de Israel, os filhos de Israel, vão receber as suas terras, que são 12 filhos, 12 terras. E essas terras, uma delas é a terra de Judá. Então, a tribo de Judá foi a tribo que mais se destacou durante todo o decorrer da história bíblica, e o povo acabou ficando conhecido pelo nome dessa tribo, pela tribo de Judá. Mas o povo judeu não se refere exatamente à tribo de Judá. Ele se refere a todo o povo descendente lá de Abraão. E essa carta, ela é destinada aos judeus da dispersão, como o próprio nome da carta nos refere, carta aos hebreus. Mas quais hebreus? Os hebreus que provavelmente haviam passado por uma grande perseguição. Esses hebreus, eles acabaram conhecendo Jesus por intermédio da pregação dos apóstolos, e agora eles estavam vivendo na pele uma severa perseguição. Não é só a carta aos hebreus que é escrita para esses hebreus, a dispersão, os judeus no tempo da dispersão, mas a carta aos hebreus, ela vai trazer agora um ensinamento profundo, teológico, explicando que todas aquelas cerimônias, ordenanças e leis judaicas, elas tinham um intuito, que era revelar Cristo. E as escrituras, nós sabemos, ela revela Cristo de Gênesis a Apocalipse. E o escritor da carta está mostrando que as escrituras tinham e têm o intuito de revelar Cristo como único e suficiente Salvador. Então ele é o sumo sacerdote. Ele era, é e há de vir. É isso que a carta vai nos mostrar. Porém, então, nós entendemos que o termo hebreu, ou israelita, ou judeu, ele está mais relacionado a épocas, para se referir ao mesmo povo. Quando nós olhamos aqui, agora, ainda no início, aonde nós lemos no versículo 32, eu vou ler novamente. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. E aqui o povo é lembrado de um tempo atrás, quando eles resolveram andar com Cristo. Eles são lembrados que há um tempo atrás eles foram perseguidos. E diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, depois que eles conheceram Jesus, eles aproveitaram as virtudes do século vindouro, eles receberam o Espírito Santo em sua vida. Diz ali: sustentastes grande luta e sofrimento. Então o escritor da carta passa a lembrá-los que há um tempo atrás eles foram perseguidos, mas eles não pereceram, eles sustentaram grande luta e sofrimento. Já começamos a entender algo, que na nossa vida também é assim. Todas as vezes que nós nos opomos a algo que agrada a Deus, todas as vezes que nós nos opomos a algo que desagrada a Deus para agradar a Deus, a realidade é que o mundo se levanta ao nosso redor.
A perseguição ela pode acontecer na nossa casa, pode acontecer na nossa família, pode acontecer no meio da nossa igreja, ela pode acontecer no meio do nosso povo, no meio do povo judeu, por exemplo. A perseguição, ela não está relacionada a quem exatamente nós estamos sendo. Ou seja, ela não está relacionada a o quanto você errou em algum momento, ou ela não está relacionada a coisas do momento, não estão relacionadas ao agora. A perseguição ela está relacionada ao porvir. O inferno se levanta quando um filho de Deus resolve manifestar a glória de Deus. Ela está relacionada ao nosso futuro. E o versículo 33 continua dizendo assim: Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. E agora o versículo mostra a respeito que o povo não sofreu simplesmente na pele. O povo foi envergonhado por escolher fazer aquilo que agradava a Jesus. A palavra ali, opróbrio, ela nos traz o significado de grande desonra pública, ou vergonha, ou vexame. E muitas vezes, ser exposto pode ser a pior das tribulações. Muitas vezes, ser exposto, caluniado por algo que nós não fizemos. Mas essas tribulações fazem parte da vida cristã. O escritor da carta diz tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ele faz essa segmentação, dizendo que em algumas vezes o povo foi envergonhado, foi exposto, e outras vezes ele sofreu tribulação. Tendemos a entender que essa tribulação foi na pele, porque olha o que diz na continuação do versículo. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Isso é interessante, porque apesar de estarem sendo perseguidos, eles tiveram forças para ajudar aqueles que estavam sofrendo também. E aqui nós começamos a ver algo maravilhoso a respeito do Evangelho. Porque muitas vezes nós achamos que não temos mais força. As situações ao nosso redor acabam nos frustrando, extraindo de nós muitas vezes algo que nós não queremos, o nosso pior. Mas é nesse momento que realmente se manifestam os verdadeiros filhos de Deus, dispostos a estenderem as mãos àqueles que também estão sofrendo. E na continuação do versículo diz o que eles fizeram. Diz assim: Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. E o escritor da carta lembra esses judeus da dispersão, que eles tiveram coragem, eles tiveram força, ainda que estivessem fracos, eles tiveram forças para estender as mãos. Por exemplo, para aqueles que estavam encarcerados. E aqui nós entendemos que esses eram aqueles que estavam sofrendo pelo mesmo motivo. Encarcerados por amor a Cristo, presos por amor ao Evangelho. Mas esses judeus, que outrora talvez estivessem fracos, eles estenderam as mãos para aqueles que estavam na cadeia. Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eles não apenas estenderam as mãos para aqueles que estavam nas cadeias, mas eles também deixaram-se ser confiscados. Os seus bens foram tomados à força. Como que nós sabemos que isso aconteceu? Essa palavra espólio, ela vem do grego e é arpage. Isso significa extorsão, agarrar com força, saquear. Então, provavelmente, eles tiveram seus bens confiscados por aderirem à fé cristã.
Então vocês olhem o cenário que esse povo está passando. Esse povo, por aceitar Jesus Cristo, um povo que talvez num outro momento vivia a lei judaica ao pé da letra, por aceitar Jesus, eles começaram a sofrer. Mas nesse momento o Senhor os fortaleceu como corpo de Cristo, a ponto de eles estenderem as mãos para aqueles que estavam presos por amor ao Evangelho. A ponto de estenderem as mãos para aqueles também que estavam sofrendo, a ponto de eles se alegrarem, mesmo tendo seus bens confiscados, seus bens tomados à força. E nós podemos pensar a respeito da nossa vida, porque é importante dizer que a vida cristã também fala de perseguição, de renúncia, e o quão dispostos nós estamos para passar por esses momentos. O escritor da carta lembra aqueles que estão lendo que nós somos fracos, sim. Que nós temos limitações, nós temos as nossas debilidades. A realidade é que nós temos, sim, as nossas fraquezas. Quando a luta se levanta, talvez nós pensemos que devemos parar. E o escritor da carta começa a lembrar aqueles que estão recebendo a carta. Ele começa a lembrar que eles até aqui perseveraram. Até aqui mesmo na tribulação, o Senhor usou eles para estender as mãos. O Senhor usou eles no cárcere, o Senhor usou eles na situação mais difícil talvez da vida deles. E o versículo diz o seguinte: como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. E nós podemos nos perguntar por que eles passaram por tudo isso? Por que eles se alegraram quando estavam perdendo? Mas o escritor lembra que eles se alegraram porque eles sabiam que a morada é eterna. O objetivo não é passageiro, o objetivo é eterno. O escritor lembrou eles que apesar da derrota, aparentemente derrota, eles haviam vencido. Porque perseverar com Cristo pode parecer derrota aos olhos humanos. Porque isso traz tribulação, traz sofrimento, traz cárcere. Os bens foram confiscados. Mas mesmo assim, eles estavam com as suas atitudes, dizendo: eu prefiro ir morar com Jesus. Eu prefiro ir morar no céu, porque eu sei que lá não haverá confiscação de bens. Lá não haverá cárcere para o justo. Lá não haverá prisão. Lá haverá liberdade. E eles são encorajados a perseverar. Esse povo que na dificuldade permaneceu com Cristo, agora vai ser galardoado por Deus. Esse povo que na dificuldade permaneceu com Cristo, agora vai ser honrado. Esse povo que no dia da tribulação não abandonou o Evangelho, vai ser coroado, galardoado, presenteado pelo próprio Deus. E é disso que vai ser falado no versículo 35. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Uma palavra aqui que deve ser enfatizada é essa palavra portanto, porque ela interliga aquele momento de dificuldade com um momento de galardão. Essa palavra é uma interligação da primeira parte com a segunda. Se suportaram todo esse sofrimento. Ei, vocês podem perseverar. Se até aqui vocês não abaixaram a cabeça para o inimigo das vossas almas, ei, vocês podem dar mais um passo de fé. Essa palavra, portanto, ela nos leva lá atrás no momento de tribulação. Mas ela também nos encoraja
a estender as mãos, porque sabemos que logo, logo estaremos segurando o nosso galardão. Essa palavra, portanto, nos lembra que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Essa palavra, portanto, ela diz assim: sofreu, portanto venceu. Foi humilhado, portanto agora será exaltado. Foi perseguido, portanto agora será livre. Portanto, nos dá um sentido de perseverança, um sentimento de vitória. E nós sabemos que com Cristo não existe momento difícil que nós não possamos vencer. Com Cristo todos os momentos difíceis podem ser superados. E isso que é a plenitude do Evangelho. Não apenas no momento da vitória nos alegrarmos, mas diferente de todos que estão ao nosso redor sem Cristo. Diferente deles, nós nos alegramos até no momento da dificuldade. Até no momento da luta. E não significa que a luta vai acabar. Aqui na terra vai ser um momento difícil, mas agora o povo judeu, o povo que estava sofrendo, talvez que já estava pensando em desistir, é lembrado. É lembrado que esse sumo sacerdote venceu até a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e é para ir morar com ele no céu que nós perseveramos. Para sermos galardoados pelo próprio Cristo. Esse galardão fala de vitória. Tribulação na terra e vitória lá no céu. Mas não apenas isso. Fala de paz na terra. Fala de no momento que as coisas parecem estar todas desabando. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando. Porque é no momento da dificuldade que o Senhor mostra realmente o seu poder. É quando nós não temos mais o que fazer. É quando nós não temos mais aos nossos olhos atitudes para tomar, nós não temos mais como tomar uma decisão. Não temos mais para onde ir, todos os caminhos eles parecem estar bloqueados. É nesse momento que o Deus do milagre resolve manifestar o seu poder. O Deus do impossível resolve aparecer. Porque ele é especialista em milagres. Ele é especialista em fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Ele é especialista em fazer aquilo que é impossível para nós, seres humanos falhos, pecadores, errôneos, limitados. Ele é especialista no ilimitado, no impossível. E agora nós chegamos no versículo 36. E diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa é essa? O que deve nos motivar a não desistir diante de todo esse sofrimento terreno, de todo esse sofrimento, essa vergonha, essas prisões, esses roubos, essa injustiça que o povo havia passado. O que era tão precioso para motivar esse povo? 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra não para por aí. Quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 21, diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembra o antes do portanto? Lembra aquele momento de dificuldade? As primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, agora o escritor do Apocalipse vai relatar: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de beber da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O antes do portanto nos lembra que no momento de galardão, nós estaremos num lugar onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento. Essa é a promessa que deve nos encorajar a perseverar. Essa é a promessa que nos faz, apesar das dificuldades, levantar as mãos aos céus e agradecer. Porque sabemos que se até aqui permanecemos é porque Ele tem nos sustentado. Essa é a promessa que nos encoraja todos os dias, quando dobramos os nossos joelhos, a clamar misericórdia ao Senhor. Porque sabemos que do mesmo jeito que alguns serão galardoados, alguns serão destinados ao inferno. E todos os dias somos encorajados a clamar a misericórdia de Deus. Porque se perseverarmos na terra, moraremos com Cristo nas alturas. A palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 14, que o Senhor foi preparar para nós um novo lar. E lá existem muitas moradas. O Senhor, naquele texto, nos encoraja a não ficarmos preocupados, porque Ele foi e Ele voltará. E agora no versículo 37, diz o seguinte: Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E agora o Senhor nos mostra que nós temos apenas um caminho. Nós só temos uma maneira de permanecer nessa terra fiéis a Jesus. E diz que o justo viverá pela fé. Isso é maravilhoso, porque essa palavra justo, ela também demonstra alguém que é inocente, que é reto, que é imparcial. Essa palavra justo nos fala de alguém que não se corrompeu, apesar de todos ao redor talvez estarem corrompidos. Diz que ele viverá pela fé, ou seja, viverá através da fé. Na fé em quem? Na fé naquele que é o autor da promessa. Na fé daquele que venceu a morte. Na fé naquele que morreu, ressuscitou, foi ao céu e vai voltar. Na fé naquele que é o Todo-Poderoso, o verdadeiro Filho de Deus, unigênito, que abriu mão da própria glória para vir à terra, manifestar-se em humanidade, sem abrir mão da sua santidade. Abriu mão do poder, mas não da santidade. Manifestou a glória de Deus, sendo 100% homem e 100% Deus. Venceu a morte, se entregou por amor a minha e a sua vida. E agora ele ainda nos promete que se nós confiarmos, se nós tivermos fé nesse nome que venceu a morte, temos uma morada preparada no céu. E o capítulo 11 nos leva a pensar a respeito dessa fé. O que é a fé? Logo no versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a fé exige de nós ações que concretizam a confiança que temos em Deus.
A fé exige de nós ações que concretizam a confiança que temos em Deus. A fé exige de nós ações. A fé sem obras é morta. A fé, ela traz consigo coragem. Ela traz consigo perseverança. Ela traz consigo santidade. E o que me desafia a perseverar nessa fé? O que me desafia a perseverar? Eu diria aqui uma das coisas é a fraqueza humana. Porque quando nós olhamos a nossa limitação, quando nós olhamos a nossa debilidade, as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós tendemos a querer parar. E realmente sozinho nós não conseguimos. Mas não apenas a fraqueza humana, porque também as pressões externas, as preocupações, o próprio inimigo das nossas almas, o diabo, ele tenta nos fazer parar. Diante de tudo isso, a palavra de Deus nos mostra que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra o ser humano, a nossa guerra é contra o próprio Satanás, contra os demônios, aqueles que talvez nós não estejamos vendo, mas que eles estão tramando ao todo tempo para querer ceifar a nossa alma. Isso nos desafia a perseverar, mas o que nos motiva a perseverar, então? O que nos motiva a perseverar nessa fé? Nós temos certeza que há a esperança da vida eterna. Ainda no texto, na carta de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14, o autor diz o seguinte: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A realidade é que essas coisas passarão, mas nós temos nos esperando uma morada eterna, uma vida eterna com Cristo. Eu quero encorajar você a pensar como alimentar a sua fé. Como eu posso alimentar a minha fé? E isso nós podemos fazer através da intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus é impossível haver perseverança. E essa intimidade vem através da Bíblia, ou melhor, do conhecimento de Deus, do conhecimento de quem Deus é. Conforme mais eu conheço, mais eu quero morar com Ele. Conforme mais eu me aprofundo nas Escrituras, mais eu sou fortalecido a confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E maravilhoso é que nós não simplesmente oramos ou simplesmente lemos. Quando nós lemos, a palavra de Deus nos responde. Quando nós oramos, o próprio Cristo se manifesta. Nós somos encorajados a termos intimidade com Deus, mas não de uma maneira unilateral. Nós somos encorajados a nos aproximarmos de Cristo, porque Ele, o próprio Cristo, o Deus vivo, Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos encorajar. Ele quer mostrar o seu poder. Então hoje, nós somos convidados pelo Senhor a lembrarmos de todas as coisas que nós já passamos. Talvez não tenham sido poucas tribulações. Várias coisas que tentaram, nos desafiaram, quiseram nos fazer parar. Portanto, até aqui nós chegamos. E a nossa fé, ela tem poder de nos levar a uma vida eterna com Cristo. Então as tribulações não têm poder para parar alguém que foi alcançado, verdadeiramente transformado pelo poder desse evangelho. Que nós venhamos a levantar a cabeça diante das dificuldades, sabendo que o justo, ele não vive por coisas passageiras, ele não vive por coisas palpáveis, ele vive por algo que talvez seja abstrato, ele vive pela fé. Mas apesar de
algo que não é visto, algo que não é palpável, é algo que é poderoso para transformar vidas. Tirar o pecador do opróbrio e colocá-lo em lugar de galardoar, num lugar de honraria, num lugar onde só os justos entrarão. Aqueles que foram justificados por Cristo. Que eu e você sejamos encorajados a lembrar que o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Sabendo que as tribulações dessa terra, Jesus, elas realmente extraem de nós, muitas vezes, o nosso pior. As perseguições dessa terra, Pai, elas manifestam a nossa fraqueza, elas manifestam a nossa dor. Mas, meu Deus, a Tua palavra nos mostra que é quando estamos fracos que nós realmente estamos fortes. Porque é aí que o Senhor manifesta o Teu poder. Tua palavra nos mostra que as tribulações nessa terra, elas até aqui na terra têm poder de nos aperfeiçoar, fazendo de nós cada vez mais sábios, perseverantes, experientes. Então que sejamos encorajados, Jesus, a passarmos pelas tribulações, lembrando que existe um novo céu, uma nova terra nos esperando, e lá não haverá dor, lá não haverá pranto. Eu oro por cada um, Pai, que está acompanhando essa ministração. Deus, em nome de Jesus, fortalece os pés daqueles que estão cansados. Fortalece o coração contrito daqueles que estão fraquejados, Jesus. E que o Teu nome, Pai, que é sobre todo nome, seja glorificado. Esse nome que toda língua confessará. Esse nome que todo joelho se prostrará. Deus, que em nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado na nossa vida.